Olá, bom dia meus queridos alunos do nono ano, como vocês estão? Vocês estão bem? Espero que estejam bem, tanto vocês quanto seus familiares. Meus queridos, nós vamos falar dos problemas e políticas ambientais do continente europeu. Meus queridos, o continente europeu, ele vem passando por alguns problemas. Problemas esses relacionados ao aquecimento global, já que a neve eterna das áreas de altitude e grande latitude do continente vem sofrendo com degelo. Com isso, o nível dos oceanos, o nível dos mares acabam subindo e algumas áreas começam a ser alagadas. Isso é um perigo para alguns países, como a Holanda, por exemplo, que grande parte do seu território está numa depressão absoluta. O outro problema é que alguns animais acabam entrando em risco de extinção. Então, gente, as áreas de neve eterna do continente europeu está reduzindo. Não esqueçam que grande parte do território norte da Europa faz parte do Círculo Polar Ártico, que está sendo reduzido devido ao aquecimento global. Agora nós vamos falar das chuvas ácidas que ocorrem no continente europeu. Para falar isso, nós não podemos deixar evidente que quando ocorre a Revolução Industrial lá na Europa, na Inglaterra, o combustível fóssil começa a ser utilizado em grande quantidade. Naquela situação, seria o carvão mineral. Mas a Inglaterra, por exemplo, é uma grande abriga grandes reservas, tanto de petróleo quanto de carvão mineral, tá? E corresponde a uma das áreas mais industrializadas do continente europeu. E assim como o restante do continente europeu, eles usam muito combustíveis fósseis. E com isso, as chuvas ácidas acabam ocorrendo, tá? Essa fonte de energia ela é amplamente utilizada, já que a Europa tem um território pequeno, né? Então, com isso, não tem rios de grande volume e, além disso, ainda tem um relevo predominantemente plano, o que dificulta ainda mais a energia hídrica, tá? Então, a energia hídrica, por exemplo, ela é pouco utilizada no continente. A energia nuclear foi uma fonte alternativa que chegou para reduzir a dependência, mas a população também está rejeitando, já que já tiveram exemplo de problemas que poderiam ser causados com um acidente nuclear, como ocorreu na Ucrânia e Chernobyl. Então, gente, o carvão e o petróleo são usados de forma abundante no continente europeu, o que acaba reforçando essa problemática da chuva ácida no continente. Na região da Península Ibérica, principalmente ali na região de Portugal, nós temos passando um processo de desertificação, né? Qual é o grande problema? Quando você retira a cobertura vegetal original e implementa a agricultura, você já está agredindo aquele ambiente. Somando isso a técnicas erradas, essas áreas começam a perder a sua capacidade de germinar novos vegetais. Então, com isso, o solo acaba perdendo sua propriedade, ele entra no processo de saturação e acaba perdendo a sua capacidade de produzir, e a água desse ambiente acaba sendo perdida para a atmosfera. E com isso, o processo de desertificação é instalado na região. Se nós tivéssemos na região um rodízio de cultura, um descanso, né, o pouso das terras para que ela pudesse regenerar, mas isso quase não ocorre. Então, com isso, a região está passando por um processo de desertificação, ou seja, a saturação provocada pelas atividades agrícolas está provocando um processo de desertificação, principalmente em Portugal. A Europa passa por um outro grande problema ambiental, principalmente na pesca, tanto do atum vermelho quanto do atum azul. Essas imensas redes de pesca que acabam retirando o pescado em grande quantidade sem discriminar, sem separar os maiores dos menores, aqueles que já chegaram no período de reprodução. E mais, o período de reprodução não sendo respeitado, então essa pesca predatória está levando ao risco de extinção esse tipo de pescado que é amplamente explorado no continente
europeu, desde a década de 1970, que existe uma preocupação quanto a essa atividade no continente. Agora, o continente, ele é um continente amplamente urbanizado. E com isso os males da urbanização acabam ocorrendo. Poluição visual, né? Aquela ânsia de divulgar o seu negócio com placas e placas que você não consegue ver o horizonte. Então isso tem a chamada poluição visual, sem contar com os barulhos que ocorrem dentro dos centros urbanos, buzina, motor de carro, motor de indústria, apitos. Então todos esses problemas acabam afetando diretamente a saúde da população europeia, né? Que acabam adoecendo da chamada doença do século XXI, que é o estresse. Parte desse estresse é relacionado à poluição, principalmente a sonora, tá, ok? Agora, a Europa apresenta algumas políticas ambientais, políticas essas que vêm acompanhando a questão do bloco da União Europeia, que tem um conselho voltado para isso. Então traz alguns questionamentos para que o meio ambiente venha a ser respeitado, sendo que junto a isso nós tivemos as diversas conferências que já ocorreram pelo globo, como por exemplo a conferência de 1972 em Estocolmo, na Suécia, né? A conferência da Eco 92 que ocorreu aqui no Brasil. Todas essas conferências e mais acordos, como o acordo de Kyoto, por exemplo, eles trazem uma ressalva, um alerta em que a sustentabilidade deve ser respeitada, porque senão nós sofreremos, tá? E o continente europeu, ele, mesmo abrigando grande parte dos países desenvolvidos, é um continente que abriga o maior número de países desenvolvidos, é um continente que passa por esses problemas ambientais. Então, meus queridos, agora vocês vão fazer os exercícios do capítulo referente a esse conteúdo, né? Os problemas e políticas ambientais da Europa. Muito obrigado pela atenção, até a próxima videoaula.